Mas estivemos por aqui por muitos e muitos meses nessa implantação e que prazer poder retornar aqui e agora em novos caminhos. Nós não sabemos para onde Deus nos leva, para onde Ele nos conduz, mas o Senhor tem nos conduzido nos últimos dias, nos últimos tempos, para o presídio. E eu queria que vocês conhecessem um pouquinho. Talvez você nunca teve o privilégio de entrar dentro de um presídio para conhecer o presídio e para ver o que Deus está fazendo, o mover de Deus dentro daquele lugar. Então nós trouxemos aqui uma palavrinha, um pouco daquilo que está acontecendo dentro dos presídios no estado do Paraná. Às vezes é difícil a gente entender, né? Para que falar de Jesus para preso? Às vezes a gente escuta aquele discurso do Datena e a gente acaba trazendo essa não verdade para as nossas vidas, que bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido preso, para que tenha a oportunidade de ouvir falar do Senhor Jesus Cristo e ter a sua vida totalmente restaurada e modificada, ter um novo nome, uma nova história. E quando a palavra de Deus diz que todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, eu gosto de um pastor que ele usa a expressão que todos nós somos criminosos e estamos destituídos da glória de Deus, porque todos nós somos pecadores. Muitas vezes nós fazemos um julgo de valores e nos colocamos numa posição melhor do que muitos presos que estão dentro dessas unidades, dizendo que o nosso pecado é um pecado menor do que o deles, que o nosso pecado, comparado muitas vezes à crueldade que alguma dessas pessoas cometeram, diante de Deus é menor. Eu tenho para dizer para os irmãos, e eu acredito que os irmãos já saibam disso, que para Deus não existe pecadinho nem pecadão, que todos nós pecamos, somos pecadores e por isso estamos destituídos, distantes da glória de Deus. Se não for a graça de Deus vir sobre a minha vida, sobre a sua vida, a mesma graça que um dia me alcançou, a mesma graça que te alcançou e alcançar essas pessoas que lá estão presas. Eu vou dizer para vocês que eu, conhecendo muito dessas pessoas, a história dessas pessoas, eu posso dizer que muitos de nós poderíamos ter o mesmo destino delas, se não tivéssemos um pai
presente nas nossas vidas, uma mãe presente nas nossas vidas. Muitas dessas pessoas que estão lá, elas não estão lá por querer. Existe sim aquelas pessoas que estão lá porque não querem largar mais do mundo do crime, querem continuar no mundo do crime, mas isso é a minoria. A grande maioria quer uma oportunidade de mudança. E quando nós chegamos com essa palavra de esperança, a palavra de Jesus Cristo que muda, que transforma, que levanta o morto, já que ele mesmo já não acredita mais na recuperação dele, ele acredita que já não tem mais jeito, que ele vai ter que ficar naquela condição para sempre. E aí quando ele volta para a sociedade, é exatamente isso que ele encontra. Quando ele vem para a sociedade, ele vai bater porta por porta de empresa, tentando uma vaga de emprego para tentar sustentar a família dele. E aí o que ele encontra? Portas fechadas. Ele vai bater em várias portas. E ele vai retornar ao final do dia para casa e vai falar para a esposa, para os filhos: olha, mais um dia eu não consegui nada. E aí ele começa a ver a família naquela situação precária, e ela vai perceber que não tem outra opção senão voltar para o mundo do crime. Porque ele tentou com todas as forças, ela tentou com todas as forças, mas a sociedade não acredita mais. E muitas vezes nós, enquanto povo de Deus, temos essa mesma concepção. E eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus que vai me mostrar que é possível sim ter mudança de vida. É possível sim que essas pessoas saiam de lá e tenham uma vida totalmente restaurada, totalmente voltada, envolvida pelo Senhor Jesus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, dos versículos 38 ao 45. Uma rápida meditação para que a gente possa entender o Deus que a gente serve, o Senhor Jesus que um dia nos resgatou, e o que Ele é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que nós podemos pensar ou imaginarmos. A palavra de Deus diz assim lá em João 11, dos versículos 38 ao 45. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse Jesus: não te falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz, dizendo: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-o ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Esse é o Jesus que eu creio, esse é o Jesus que eu sirvo, esse é o Jesus que um dia me chamou, e eu cantei aquela música que nós cantamos no início, e ele disse: Senhor, eis-me aqui, e ele então me enviou, e eu abri mão de 18 anos de empresa, um bom salário, uma condição estável, tudo tranquilo, tudo que o profissional almeja, é o que eu tinha, bem tranquilo, sossegado. A empresa agora vai completar 20 anos, e eu cheguei a segunda-feira passada, entregar meu pedido de demissão, e eles não entenderam nada. Eles falaram: nós estamos preparando um grande banquete, uma grande festa para comemorar esses 20 anos de empresa, e você é o funcionário mais antigo da empresa, e você vai largar tudo isso para quê? Para viver dentro de presídio? Aos olhos humanos isso é loucura, mas o apóstolo Paulo nos diz isso, que seguir o Senhor Jesus Cristo é loucura, mas é uma loucura que eu vejo palpável. Eu vejo vidas transformadas, eu vejo pessoas que estão mortas para a família delas, para a sociedade, muitas vezes para as igrejas. Essas pessoas estavam mortas, e quando a gente entra com essa palavra de esperança de Jesus Cristo, um Jesus Cristo que muda e transforma, resgata essas pessoas, pede para abrir aquelas grades e
dizer para eles: eu agora, Jesus Cristo, venho para te trazer vida, e vida em abundância. É por esse Jesus Cristo que eu larguei tudo. É por esse Jesus Cristo que eu vou largar tudo que Ele me pedir para fazer a vontade dEle. E aí, quando eu olho para esse texto aqui, eu vou aprender 3 coisas importantes. A primeira dela é não questionar as ações de Deus, não questionar as ações do Senhor Jesus Cristo na minha vida, nas minhas atitudes. Quando o Senhor Jesus Cristo chega ali, Marta e Maria, então olha para ele e diz: ah, mas Senhor Jesus, não adianta o Senhor abrir aquele negócio lá, ele já está morto já faz 4 dias. Quantas vezes Deus tem nos dado sonhos, projetos, e a gente começa a questionar o que Deus quer fazer no nosso meio? Quantas vezes o pastor se levanta com um projeto de Deus e a igreja muitas vezes diz: não, mas isso não vai dar certo. Como Deus tem colocado tantos projetos, tantos sonhos nos nossos corações, e muitas vezes nós mesmos dizemos para nós: não, mas isso não vai dar certo, isso é muito ousado. Talvez você ache isso porque você não tem a dimensão do tamanho do teu Deus. Eu sei a quem eu sirvo. Será que hoje pela manhã você saiu de casa com que propósito? Ah, a corrida estava meio ruim, o Massa bateu o carro já na primeira curva, então eu vou para a igreja. Aí eu já acordei mesmo, então eu vou para a igreja. Eu, por muitos anos da minha vida, eu fiz isso, porque eu não conhecia esse Jesus de fato. Assim como Paulo perseguia a igreja, e aí em determinado momento o Senhor Jesus Cristo chega e se apresenta para Paulo, para Saulo, e diz: eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Ele não conhecia Jesus. Eu também não conhecia Jesus desta forma. E então eu comecei a conhecer, a buscar esse Jesus. Eu fico feliz, meu coração alegre, pastor Valdo, quando eu vejo uma igreja que está buscando ser discípulos do Senhor Jesus. E quando nós queremos de fato ser discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós temos que ter ousadia nele. Porque quando o Senhor Jesus Cristo ele vem e ele faz inúmeros milagres, sinais e prodígios, ele nos diz que nós, os seus discípulos, faríamos coisas ainda maiores. E o que nós estamos vendo de coisas maiores acontecendo no nosso meio? Será que você tem tido a ousadia do Senhor Jesus de ir pregar o Evangelho a toda a criatura? Eu tenho certeza que hoje, na tua vinda de casa para cá, você encontrou inúmeras pessoas essas que talvez fizeram uma oração de manhã dizendo: Deus, se tu existe, que alguém fale do teu amor para mim hoje. E provavelmente você passou lá pelo rapaz que coloca combustível no carro, e ele fez essa oração de manhã, e você era um instrumento de Deus para dizer para ele que Jesus o amava, que Jesus o ama, e ele esperava essa palavra, e essa palavra não saiu das nossas bocas, dos nossos lábios. Questionar a Deus, a primeira lição que nós aprendemos. Na segunda lição é quando o Senhor Jesus Cristo olha então para Marta e diz: Marta, eu não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus? Eu não te disse que se você acreditar pelo menos um pouquinho, você veria a glória de Deus? Ela caminhava com o Senhor Jesus. Antes, lá no início desse capítulo, vai dizer que o Senhor Jesus Cristo amava essa família, Marta, Maria e Lázaro. Ele caminhava, ele andava junto com eles. Provavelmente eles viram inúmeros milagres do Senhor Jesus. E agora chega uma situação como essa, onde um ente querido deles está morto e eles não sabem o que fazer. Entram em pânico. Mas eles têm ao lado deles Jesus Cristo, o Senhor, o Filho de Deus, aquele que dá vida, aquele que traz o morto novamente à vida. E aqui ao redor do Senhor Jesus Cristo, quando ele olha para o Pai e diz: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu oro para o Senhor agora por causa dessa multidão que está ao meu redor, por causa desse povo que se diz minha igreja, que está ao meu redor, para que eles creiam que tu me enviaste. Será que de fato nós cremos que Jesus é o Cordeiro de Deus para as nossas vidas? Será que nós cremos que Jesus é o Cordeiro que leva o pecado desse mundo?
Será que nós cremos que é Ele capaz de restaurar a nossa vida? Inúmeras pessoas oram ao Senhor Jesus por anos e anos e anos para que o filho volte para a igreja, que o esposo venha para a igreja. Eu tenho uma amiga que ela orou pelo marido 30 anos, porque ela creu que Jesus Cristo é Senhor. E depois de 30 anos esse homem veio aceitar o Senhor Jesus. Ele trabalhava na corporação, hoje está aposentado no corpo de bombeiro, e ele cheirava carreiras e carreiras de cocaína todos os dias. E todo mundo dizia: não tem mais jeito para o Edson não tem mais jeito. E a mulher dele continuava perseverante em oração, dizendo: tem jeito sim, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio, vai tirar ele dessa vida, e eu ainda vou ver o meu esposo junto comigo, dentro de uma igreja, servindo e glorificando o nome desse Deus. E depois de 30 anos, o Edson hoje é uma bênção no projeto Povo, da Convenção Batista Paranaense. Ele anda viajando esse Brasil e esse mundo, construindo casas, construindo igrejas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque uma esposa creu que ele poderia sair dessa vida. Então, querido, quando eu e você crermos, o nosso irmão, a nossa mãe, o nosso pai, os nossos filhos, eles vão se render aos pés do Senhor Jesus Cristo, porque alguém creu que Ele pode, de fato, mudar essa realidade. Eu não sei por que você tem orado. Deus está dizendo para você hoje assim: não desista, continue orando, seja perseverante, que Ele vai te dar a vitória em nome de Jesus. E aí, quando de fato nós não questionarmos a Deus, quando nós crermos no poder do Evangelho de Jesus Cristo, então vai acontecer o que está no versículo 45, que diz: e quando eles viram o que Jesus fizera, creram nele. Sabe quando o bairro do Cajuru vai crer que nesse local existe um Deus que pode todas as coisas? Quando você crer. Sabe quando o teu vizinho lá, que está tentando levar para a célula, ele vai crer que Jesus Cristo de fato é Senhor e que pode sim mudar a tua vida, quando ele vê os brilhos do Senhor Jesus Cristo nos teus olhos, o aroma do Senhor Jesus Cristo exalando pelos teus poros, aí sim ele vai crer que existe um Deus e que esse Deus pode sim dar nova vida a ele. Nova vida é essa que um dia nos levou para dentro do presídio, e que essa luz, esse aroma do Senhor Jesus Cristo tem resgatado inúmeras pessoas que estavam mortas para a sociedade, pessoas que estavam mortas para as suas famílias, e que o Senhor Jesus Cristo está dizendo em bom e alto tom: eu, Jesus Cristo, dou vida e vida em abundância. Cristina, vem para cá. Cristina é uma das muitos milagres que o Senhor Jesus Cristo tem feito dentro das unidades prisionais. A Cristina, ela foi discipulada pelos sementes. Hoje ela é uma discípula do Senhor Jesus Cristo. Ela foi discipulada pela Fernanda, a esposa do Rogério, né, Rogério? O Rogério que está com a gente dentro do presídio também, o Maicon, e tantas outras pessoas que têm ido. Então aqui está um fruto da Fernanda, um fruto de tanta gente que tem acreditado que é possível sim ter nova vida em Cristo Jesus. E a Cristina vai contar um pouquinho do que Jesus fez na vida dela. Bom dia, irmãos. Graças a Deus a todos. Bom, como o pastor já falou, meu nome é Cristina, né? Eu sou um fruto deste trabalho, mas hoje eu vim aqui falar do grande desafio que está sendo lançado sobre essa igreja, sobre cada irmão que aqui está, que crê nesse poder de Jesus, que às vezes nós não sabemos como usar essa autoridade, esse poder que Deus nos dá, né? Talvez por medo, talvez algum constrangimento, né? Incredulidade, porque quando se trata de cadeia, né? Por linguajar mais popular, a sociedade logo liga, né? Criminoso, bandido, né? Sem oportunidade, sem esperança. Queridos irmãos, hoje eu sou uma serva do Senhor. Eu creio nesse grande, enorme poder de Jesus, porque eu sou um milagre de Deus. Eu não estive presa uma vez, eu fui presa 4 vezes.
E nessas 4 vezes, cada vez que eu entrava dentro de uma cadeia, eu saía de lá formada para cometer um novo crime. E com tudo isso, eu comecei a usar drogas, eu comecei a beber muito, eu comecei a me destruir. Mas eu buscava ali alguma coisa, eu buscava um poder, eu buscava atenção, né? Hoje eu entendo isso, que era um pedido de socorro. Mas eu tomava 1 litro de cachaça por dia. Esse era o meu café da manhã. Isso era para começar o meu dia. E na sequência disso tudo, eu fumava em torno de 10 pedras de crack e cheirava umas 4 ou 5 buchas de cocaína. Aí eu já estava pronta para começar o meu dia. Eu saía distribuindo a mercadoria pelo centro de Curitiba, ordenando as pessoas que vendessem aquela quantidade de entorpecentes e continuava cometendo outros crimes. Aí eu saía sequestrando, saía assaltando, roubando carro, caminhão. O que tivesse pintando de oportunidade, eu saía fazendo. E isso às vezes virava um ciclo de 5 dias sem dormir, de 3, 4 dias. E quando eu comecei a me dar conta de que eu estava cansada dessa vida, de que eu já não aguentava mais, porque eu não podia entrar dentro da minha casa. Eu chegava em casa e minha mãe enchia o saco, né? Mas que filho, que mãe, que quer ver um filho nessa situação? Que mãe que não vai pedir para um filho pare? Que mãe que não vai falar para o filho que aquilo está errado? Que vai exortar, que vai, né, tentar corrigir, porque ama ele. Só que eu me sentia envergonhada. O que eu fazia? Eu não vou ficar escutando essa baboseira toda, eu vou sair fora. Eu ia para a rua e continuava tudo de novo. Porque eu sentia vergonha que meus filhos pudessem perceber e notar a situação que eu estava. Na minha percepção, eu achava que ninguém sabia, né, o que eu estava ouvindo. Que aquilo, né, eu estava sendo normal. Né? Mas hoje, olhando com os olhos que eu tenho, eu vejo essas pessoas na rua perdidas, completamente perdidas e abandonadas. Graças a Deus, eu tenho essa família, que é a Érica, o pastor Fabiano e o Lucas, que acreditaram numa vida como a minha. E muitos lá dentro estão dessa forma. Eu tive um encontro com Jesus, meus queridos, numa noite, um sábado à noite, onde eu estava com as mãos cheias de drogas, eu tinha acabado de pegar mercadoria para poder vender. Porque isso é um trabalho, uma profissão nesse meio, né? E eu cheia de drogas nas mãos, assim, e eu cansada dessa vida, eu não podia sair com os meus filhos, eu não podia ir em lugar nenhum, porque os viciados iam atrás de mim, a polícia estava atrás de mim, né? Uma perseguição contínua. E uma guerra entre traficantes nesse meio também é muito grande. E eu olhei para os céus e falei assim, esse Jesus que todo mundo diz para mim, que ama, que transforma, que salva, eu clamo Ele agora, nesse momento, que me dê uma oportunidade. Porque eu cansei de viver essa vida. Cansei. Eu quero ser mãe dos meus filhos, eu quero ser filha para minha mãe, eu quero ter um lugar na sociedade, porque eu já cansei. Eu quero poder estudar, trabalhar como uma pessoa normal. Irmãos, antes de tudo isso eu tentei. Mas a droga e o álcool já tinham dominado a minha vida já. Eu não conseguia ficar sã. Como que eu ia trabalhar num lugar se eu não conseguia ficar sem usar droga? Então aquilo para mim já não tinha mais jeito mesmo, já não tinha mais saída. E nesse momento que eu orei, o camburão me levou presa de novo. Eu cheguei dentro dessa delegacia, dessa cadeia, eu fiquei revoltada. Porque eu falei assim, outra vez dentro de um inferno desse. Porque, queridos, quando a gente entra dentro dessas cadeias, a gente não fica só privado da liberdade. A gente fica privado de alimento, de ser amado, né, de tudo. Eu fiquei 3 anos
numa penitenciária, no regime fechado, desejando comer uma coxinha. E agora eu fico imaginando as pessoas que estão lá há 10 anos, que elas têm vontade de comer qualquer outra coisa que seja e elas não podem. Mas graças a Deus, um dia um missionário entrou acreditando que aquelas vidas podem ser salvas. Ele entrou lá dentro e aquele dia eu imaginei que eu fosse louca, porque ele não podia me ver onde eu estava, na cela onde eu estava, e eu chorava muito. Eu achava que eu estava endemoniada e eu queria que algum irmão subisse logo e pusesse as mãos sobre mim, porque eu estava sentindo um medo, uma angústia terrível aquele dia. E ele disse assim: hoje eu vim aqui pedir que você seque suas lágrimas, que esse medo todo que você está sentindo, eu vim aqui para dizer que te amo. E era o próprio Jesus naquele homem. Assim como todos esses missionários, como a Fernanda, como o pastor Fabiano, como a Érica, como tantos outros têm se colocado diante da vida dessas pessoas, acreditam sim, porque levam a verdade e a vida. E aquele dia eu tive um encontro com Jesus, eu não acreditava naquilo que estava acontecendo comigo, porque ele disse que me amava e ia ter uma oportunidade de vida. E a partir daquele momento eu abri a Bíblia e era como um sol reluzente para mim. Eu entendia tudo que aquilo estava escrito. Eu entendia que Deus estava ali para me exortar, para me amar. E ali, o que eu estava aprendendo, eu tinha como obrigação ensinar as outras pessoas. Amados, é muito fácil a gente falar que ama alguém. Mas é difícil demonstrar esse amor por pessoas que cometeram crimes. E o que mais me impressiona e admira são que esses missionários que dentro dos presídios estão, eles não perguntam que crime essas pessoas cometeram. Eles estão lá de braços abertos para amar qualquer um. E o mais importante disso, a continuação desse trabalho é que o pastor Fabiano, juntamente com todos os outros, eles acompanham a família da pessoa. E na grande maioria das vezes a família não quer saber mais. Graças a Deus ele está preso. Mães falam: ainda bem que o meu filho está lá porque não morreu. E eu dou graças a Deus para que essas pessoas continuem lá escutando de Jesus. Porque a minha oração, amados, era que Deus me libertasse quando eu estivesse pronta. Porque hoje eu sou mãe dos meus filhos. Hoje eu curso direito. Hoje eu trabalho num escritório jurídico. Mas isso tudo eu conquistei junto com Jesus. Foi Ele quem abriu as portas para mim. Então eu costumo dizer que eu não sou ex-presidiária, ex-viciada, ex. Eu sou liberta. Porque Jesus me ressuscitou. Amém, amados? Obrigada. Assim como a Cristina, tem inúmeras pessoas que saem de lá e não tem para onde ir. Há um mês atrás, a Dilis, uma pessoa que caminhou com a gente, fez 4 anos de teologia, uma bênção. Ela saiu, ela não poderia voltar para a cidade dela porque ela estava prometida de morte. E 3 dias depois, na cidade dela, durante a madrugada, entraram na casa dela e mataram ela com pelo menos 7 tiros. Ela não podia voltar para lá. Nós não tínhamos a casa, né? Essa casa que vocês viram ali, que era um sonho nosso, esse sonho já é real. O pastor Valdo teve um papel importante lá no Conselho de Missões, ajudando a aprovar essa casa. Então essa casa já não é mais sonho, essa casa já existe. Agora a gente precisa de recursos para manter essa casa. Nós já temos 5 pessoas na fila, já estão empregadas no Hotel Betânia e elas voltam todos os dias para dormir no presídio, porque não tem para onde ir. O juiz não dá a permissão da liberdade se ela não tiver um comprovante de residência. E nós queremos dar esse comprovante de residência e dizer para o senhor juiz, agora nós temos um lar, agora nós temos uma casa, agora nós temos para onde ir. Sábado passado, estávamos o dia todo no presídio. Eu cheguei em casa cansado, desde as 6 da manhã no presídio, cheguei em casa às 7 horas da noite, bem cansado.
E eu pensei que o dia tinha acabado. Era 8 horas, 8h30 da noite, o telefone tocou, uma menina ligou, falou: pastor, eu estou desesperado. Eu saí ontem, tinha dinheiro para ficar num hotelzinho aqui no centro de Curitiba, no Guadalupe. Até agora, eu só consegui pagar metade do hotel, eu estou aqui presa, porque não posso tirar minhas coisas daqui. E eu preciso de socorro, porque eu tenho 2 propostas. A primeira, me deram 50 gramas de pedra para eu vender, fazer esse dinheiro girar, e aí eu consigo pagar a pensão, consigo pagar as coisas até eu chegar segunda-feira e eu vou para o presídio. E eu tenho uma outra proposta que uma pessoa me viu, gostou de mim e vai me pagar muito bem para fazer um programa, mas pastor, eu não quero mais isso. Eu quero mudar de vida, mas só que eu preciso de ajuda. Eu falei com minha esposa, como nós não estamos com a casa ainda aberta, não tem nada lá, a gente precisa mobiliar essa casa. Então nós falamos com minha esposa que vamos trazer ela para casa. Minha esposa, antes disso, ela já estava fazendo a janta, e dificilmente a gente janta em casa. E depois ela entendeu o que o Espírito Santo de Deus pediu para fazer janta. Nós já tínhamos comido lá. Aquela noite a gente não ia comer mais nada, mas ela fez janta. Ela falou: agora eu entendi por que eu fiz janta. Vamos lá buscar ela. Fomos lá, colocamos ela no carro, trouxemos ela para dentro da nossa casa. Ela ficou com a gente sábado para domingo, domingo para segunda. Na segunda-feira eu levei ela para o presídio novamente. Será que você teria coragem de fazer isso? Uma pessoa que foi condenada a 45 anos de prisão, ela já cumpriu 12 anos de prisão, 2 homicídios. E você colocar dentro da tua casa para cuidar. Sabe por que eu coloco dentro da minha casa, irmãos? Porque eu creio nesse Jesus. Eu creio que se eu tiver que morrer por amor a esse Evangelho, quando eu olho para o mundo, eu vejo inúmeras pessoas morrendo, dando a vida por esse Jesus. Às vezes eu penso assim: Deus, seria bom se viesse perseguição sobre o Brasil, para a gente ver realmente quem são os cristãos, os verdadeiros cristãos que estão dentro das nossas igrejas. É um grande desafio. Essa casa, a gente vai morar nessa casa, a gente vai abrir mão. Em 2012, Deus falou para nós: venda o teu apartamento. Eu falei para minha esposa: tudo bem, Deus, eu vou vender. Eu falei para Deus: tudo bem, eu vou vender, Deus, o meu apartamento e vou comprar essa casa. Mas o Senhor tem que confirmar no coração da minha esposa, no coração do meu filho, e se os 3 concordarem, nós vendemos e vamos comprar essa casa. Tomamos a decisão, começamos a pesquisar uma casa para vender o nosso apartamento e comprar essa casa. Em 2013, Deus confirmou que nós tínhamos, de fato, que Ele ia nos dar essa casa. E em 2014, Deus cumpriu a promessa dele e nos deu essa casa. Sabe o que Deus quer do nosso coração? Disponibilidade. Ele está pedindo para você ir no presídio. Ele está pedindo para você vender tudo que você tem, dar tudo para Ele. Não, não é isso. Ele quer ver se você tem disponibilidade, se fosse preciso, se você de fato faria. Ele viu no meu coração que há sinceridade. Se Ele pedir novamente, irmãos, e se for necessário ter uma segunda casa, e se Deus pedir um apartamento, é dele, porque nada é meu. A minha vida não é minha. Um dia eu fiz uma oração e eu entreguei minha vida para Jesus. E tudo que eu tenho, tudo que eu sou é dele e para Ele. E o que Deus está pedindo para você é isso. Eu não sei o que Deus está pedindo para você. Deus pediu para mim para eu largar tudo. 18 anos de empresa, uma situação estável, ar-condicionado, uma cadeira, uma poltrona que é uma bênção. Trocar tudo isso para viver dentro do presídio, um lugar hostil aos olhos de algumas pessoas, úmido, escuro. Mas lá eu quero passar o resto da minha vida falando do amor de Jesus. Sabe por quê? Porque eu creio que muitas outras Cristinas, Marias, Terezas, o Senhor Jesus Cristo vai tirar aqui do lugar. Gostaria que você baixasse a sua cabeça nesse tempo. Eu não sei o que Deus tem pedido para você. Talvez você veio hoje aqui nessa manhã e você ainda não conhece esse Jesus. Você já bateu em tanta porta, bateu tanta cabeça, e o Senhor Jesus Cristo está dizendo assim: chega, filho, chega, filho. Esse é o lugar que eu preparei para você. Chega de rodar tanto lugar, bater em tanta porta. Essa é a porta que eu abri para você, e a porta que Ele abre, ninguém fecha. Mas se Ele fechar, ninguém abre. Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor, porque um dia o Senhor me amou, e o Senhor sabe de onde o Senhor me tirou.
digno de morte, morte eterna, mas o Senhor me deu vida e vida eterna. Eu não posso guardar isso só para mim, Deus. Não posso guardar isso para mim. Há um mundo aí fora, Deus, gemendo, clamando por socorro, pedindo misericórdia, Deus. E nós muitas vezes, ó Pai, estamos apáticos, parados, estagnados, Senhor Deus. Nós precisamos falar do Teu amor a esse mundo, a esse Brasil. Eu creio, Deus, que Curitiba vai ser em meus pés do Senhor, quando a Tua igreja, Deus, de fato acreditar que o Senhor Jesus Cristo pode sim levantar mortos. Ah, Deus, desperta a Tua igreja. Traz, Deus, sobre nós, sobre o Brasil, Deus, um grande avivamento, Deus, onde pessoas possam ser curadas, não naquela igreja que está todos os dias na televisão, Deus, porque aqui mesmo, na Igreja Batista do Bacaxiri, se o Teu povo se levantar no Teu nome, pessoas serão curadas, paralíticos, ó Deus, voltarão a andar, cegos enxergarão, porque não é por nossa mão, por nossa vontade, pela nossa palavra, mas é porque o Senhor dá ordem aí nos céus, para que isso seja cumprido aqui na terra, Deus. Então, ó Deus, o mundo verá e crerá em Cristo Jesus, como Filho do Senhor, o próprio Deus aqui na terra. Ah, Espírito Santo de Deus, que ainda hoje nós saímos daqui que o Senhor coloca vidas, pessoas que hoje pela manhã fizeram uma oração, clamando de socorro ao Senhor, e que cada um que esteja aqui nessa manhã seja a resposta desta oração, em nome de Jesus. Não nos deixe sair daqui da mesma forma como entramos, Deus, mas que sejamos impactados e constrangidos, Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. Meu Deus, aquela pessoa que está aqui hoje nessa manhã, que ainda não conheceu o Senhor, que ela possa, Deus, através do testemunho da Cristina, ver o quanto que o Senhor a ama, Deus, que não foi preciso ela parar dentro do presídio, não, para ouvir o Teu amor, mas o Senhor trouxe ela um lindo domingo, o sol brilhando lá fora, o Senhor a trouxe até aqui a Igreja Batista do Cajuru, Pai, e aqui ela pôde ouvir falar do Senhor Jesus. Que ela faça essa oração hoje, aceitando o Senhor como o único e suficiente Salvador das suas vidas. E que, ó Deus, o Senhor se revele a ela, assim como o Senhor se revelou a mim, assim como o Senhor se revelou a Cristina, e assim como o Senhor tem se revelado durante todos os séculos, ó Deus, em nome de Jesus. Cumpra em nós, ó Deus, a Tua vontade. Oramos agradecidos por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda fará, em nome de Jesus, para todo sempre. Amém.